Romeiros, estamos aqui com a minha amiga Thay para a gente bater um papo sobre como que ela foi de indocumentada até cidadã canadense. Thay, muito obrigada. Você pode começar hoje se apresentando, por favor? Oi, meu nome é Tainara, eu tenho 25 anos, eu sou nascida em São Paulo, na cidade de Diadema, e hoje eu moro no Canadá, em Barrie. Thay, quando que foi a primeira vez que você saiu do Brasil? Saí do Brasil em 2016, eu fui para os Estados Unidos, conheci meu padrasto, que a minha mãe casou com um canadense, só que na época ele morava nos Estados Unidos. Então eu fiquei um período de 6 meses lá, aprendi o inglês lá. Então você foi para os Estados Unidos sem saber nada de inglês? Fui zerada, não sabia falar oi direito. Eu aprendi inglês lá no programa de lá, que eu não me lembro o nome, mas eu fiquei período de 6 meses, 5 meses eu estudei lá, o curso era de terça e quinta, e eu assisti e escutei bastante música em inglês, que me ajudou bastante na época para aprender. E foi só isso que eu estudei, desde que eu cheguei no Canadá. Eu ainda não estudei, agora eu voltei a estudar, mas é isso. Nos Estados Unidos você tinha visto? Nos Estados Unidos eu tive um visto de 1 ano que o agente de imigração me deu só 1 ano, porque ele achou que eu era nova e eu poderia ficar lá nos Estados Unidos. Então ele só me deu 1 ano para eu ficar lá, como turista. E você ficou esse 1 ano mesmo? Eu fiquei 6 meses, depois eu voltei pro Brasil, fiquei um período no Brasil e voltei pro Canadá, e desde então eu fiquei no Canadá. E qual que você prefere, Estados Unidos ou Canadá? O Canadá. Eu amo o Canadá. Eu gostei de morar nos Estados Unidos, mas no Canadá eu me sinto muito mais feliz. Fora que aqui tem o governo fornece o hospital de graça pra gente, né? A saúde de graça pra gente, que eu acho que se eu tivesse doente lá nos Estados Unidos não seria bom. Tipo, eu gastaria uma grana. E já fiquei muito doente aqui nesse Canadá e graças a Deus eu tinha um ORIP pra cobrir. Bom, você chegou aqui no Canadá e documentada, né? E como que você conseguiu virar cidadã canadense? Então, como eu disse, a minha mãe casou com um canadense, mas a gente veio para o Canadá sem ainda ter aplicado para a cidadania, né? Que você tem que fazer um processo que fica dessa grossura para você enviar. E a gente, na época, estava juntando a grana para pagar, porque não é um processo barato. Como era um processo para mim e para minha mãe, era um pouquinho mais caro. E aí a gente ficou nesse período de espera até de completar os documentos legal. E eu não recomendo. Qual que é a diferença entre você ser indocumentado, residente permanente e cidadão canadense? Quando você é ilegal aqui, você não tem direito à saúde pública, você não tem direito a ter um CNC number, você não pode trabalhar aqui, mas claro que você vai achar trabalho, não recomendo, mas você vai achar. Você não pode fazer um monte de coisa e se caso eles te pegarem, você nunca mais pode voltar para o Canadá, porque o certo você tem que ter o documento certinho, né? Quando você se torna residente permanente, você tem quase todos os direitos que um cidadão, exceto você não tem direito de voto e você não pode ir para os Estados Unidos sem o visto. Você ainda precisa do visto para os Estados Unidos. E quando você é cidadão, você tem tudo, né? Claro, tudo que um cidadão tem, você também pode, que é o voto, você pode viajar, você ganha o passaporte e tudo mais. E como que você faz para ser de residente permanente para cidadão? O que você tem que fazer? Você tem que ser residente permanente aqui no Canadá por mais ou menos 3 anos ou 4, se eu não me engano, e aí você pode aplicar para cidadania nesse período, sem sair do Canadá. Você tem que estar 3, 4 anos aqui no Canadá sem poder sair, e aí você aplica. E aí você tem que fazer prova ou alguma coisa? Sim. Quando você se torna cidadão, para se tornar tem um processo também, outro processo. E aí, nesse processo, você tem que provar que você sabe falar a língua, ou inglês ou francês, ou os dois. Você tem que provar que você tem os conhecimentos do Canadá, sobre política, sobre cultura, sobre todas as curiosidades do Canadá. Você estuda, tem um livrinho que se chama Discover Canada. Naquele livrinho você vai estudar e vai ter um teste de 20 perguntas e você tem que acertar 15 para você passar esse teste. Interessante. Aí você aplicou para o seu namorado, né, na época quando você veio para o Canadá, 3 vezes e ele teve o visto negado nessas 3 vezes. Você sabe por quê? Então, quando eu voltei para o Canadá e estavam 5 meses, eu falei, bom, vamos tentar tirar seu visto, porque a gente quer estar junto, né? É muito ruim namorar à distância. E aí eu tentei tirar, e o fator que foi negado foi porque ele não tinha vínculo com o Brasil. Então ele não tinha casa, não tinha carro, não tinha emprego. Na época ele tinha 17 anos, então ele não tinha nenhum vínculo para quando ele chegasse no Canadá,
voltasse pro Brasil. Não É. tinha teto. Brincadeira. Eles não querem isso, né? Eles querem saber que você vai ficar como turista e vai voltar pra você não ficar legal aqui. Esse foi o primeiro fator que ele teve pra não ser aceito aqui no Canadá, né? Como turista. E aí eu tentei de novo, paguei escola e tudo. Acho que o fato dele não ter, já ter tido um negado e ainda não ter vínculo nenhum, eles negaram de novo. E aí eu sou, né, brasileira nunca desiste. Pagamos e tentamos tirar o visto americano, que na época você tirava americano, e aí você só fazia o ETA pra vir pro Canadá, sem precisar tirar visto canadense. Só que também não deu certo. Enfim, foi isso. Babá. Mas hoje ele tá aqui. E Thay, como que foi namorar à distância? Foi muito sofrido, a gente chorava muito, a gente tinha muita saudade, a gente teve um relacionamento à distância com muita confiança um no outro. Eu acho que esse é o maior fator para ter dado certo o nosso namoro e hoje casamento é a confiança. Então, se você namora à distância, confie muito no seu noivo, namorado, enfim. Só confia que vai dar certo. Thay, qual que foi o maior perrengue que você passou morando fora? Eu acho que a barreira de não falar inglês, né, a barreira da língua e os micos que a gente passa, né, indo no restaurante, pedindo uma coisa e a pessoa fala isso ou aquilo e você faz só assim, tá, sim, não, yes, no. E aí é isso, acho que a maior mico que eu já passei foi esse. Eu não me lembro de fato agora qual, mas é o maior mico que todo imigrante vai passar, com certeza. Eu que o digo. E qual que foi a sua maior conquista aqui? Acho que a maior conquista foi a minha conquista financeira, de poder ajudar meus familiares. Várias vezes já ajudei minha família. De conseguir pagar a cirurgia que meu marido precisou de fazer do olho no Brasil, que na época era absurdo de caro. E hoje a gente comprou um carro muito bom, graças a Deus. E essa foi nossa maior conquista até o momento. Venho mais. E Thay, você vem de uma família muito humilde no Brasil. Como que foi sua vida lá e sua vida aqui? Tudo mudou, tudo diferente. A rua é diferente, a casa é diferente. A gente não tinha carro no Brasil, a gente tinha que andar de ônibus. Então, eu vivo numa outra realidade. Eu sou, como eu falo, eu sou pobre plus aqui no Canadá. Ainda assim, a gente não é rico aqui. Mas a gente tem uma vida muito boa. A gente pode comprar celular da Apple, computador da Apple, consegue comer bem, viver bem. Então, isso que importa, né? Thay, e com uma palavra, o que o Canadá significa para você? Em uma palavra, o Canadá, para mim, é casa. Mas família, amigos e aconchego, tudo. Canadá é tudo. Essa é a palavra. Tudo pra mim. Amém. E Thay, você tem um conselho, uma dica que você pode dar para quem tá vindo morar aqui também? Pesquisem muito. Se mantenham informados no site do Canadá sobre todos os processos de imigração que tem. Tentem vir sem ser ilegal, porque a vida é mais difícil quando você não tem documentos. E é isso, gente. Pesquisem muito, comprem o e-book dela. Tem várias dicas legais. Tá aqui na descrição. E é isso. Muito obrigada, Thay. Obrigada, galera. Se vocês gostaram da entrevista e querem saber mais coisas sobre como que é morar aqui no Canadá, deixa nos comentários, ativa o sininho e segue para mais vídeos. Obrigada, Thay. De nada. Beijo!